Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo. Hoje o nosso assunto é inspeção veicular, agora na ATV. Estamos recebendo hoje Cláudio Torelli, que é autor deste livro que você está vendo agora, Vidas Preservadas, Inspeção de Segurança Veicular, a desconhecida experiência brasileira. Cláudio, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Diálogo Automotivo. Cláudio, obrigado, meu xará, né? Hoje obrigado. vai... O pessoal de bom gosto, esse aqui escolher nome, né? Hoje vai ser difícil de errar o nome, né? De vez em quando eu erro, aí o pessoal fica bravo, mas agora eu não vou errar, não. Muito obrigado aí pelo convite e da gente ter a oportunidade de falar sobre inspeção de segurança veicular no Brasil e falar um pouquinho sobre vidas preservadas, o que levou a escrever isso. Assunto muito importante, né? A inspeção veicular está no Código de Trânsito Brasileiro, mas a gente não consegue tirar do papel, né? Cláudio, por que um livro sobre inspeção veicular? Na verdade, é o seguinte, a inspeção de segurança veicular, ela está no código e ela é praticada. Ela é uma inspeção voltada para a verificação da qualidade dos veículos com relação às modificações realizadas, né? É uma inspeção de efeito, né? Fez a modificação no veículo, qual o efeito que ele causa nesse veículo com relação à segurança. E nessa atividade nós estamos aí há muito tempo, são 27, 28 anos, estamos chegando próximos aí a 1 milhão de veículos verificados nesse período, né? Então, nos deu uma vivência no negócio e, em um certo instante, eu preciso contar essa história, né? E, um certo dia, me perguntaram o que você faz, né? Com o que você trabalha, né? E eu brincando, eu respondi, eu trabalho com raiva, né, cara? Porque eu gostaria mesmo de estar passeando. Mas aí, essa pessoa que fez essa pergunta, com o que você trabalha, me colocou para pensar. Porque até eu explicar uma inspeção de segurança veicular e tudo mais, eu falei, não, eu trabalho, aliás, na verdade... Deixa eu abrir um parênteses aqui, nós temos que separar, então, a inspeção de segurança veicular da inspeção técnica, veicular, né? Sim. A ITV que a gente não tira do papel, né? Que a gente não tira do papel. Mas a inspeção técnica veicular, a de segurança veicular, ela é realizada por organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro e licenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito para fazer a inspeção em veículos com histórico diferenciado, que são os modificados, recuperados de sinistro, de fabricação artesanal. Ele é um trabalho de engenharia, né, executado por técnicos em mecânica, supervisionados por um engenheiro full-time. Tá? Essa é a atividade. Diferente da ITV, que a ITV faz uma verificação das condições de segurança do veículo no instante que ele está na condição original e em circulação, né? E os equipamentos obrigatórios. Mas o que levou efetivamente, como eu estava dizendo, a questão de escrever um livro, que nesse instante, quando essa pessoa me faz a pergunta com que eu trabalho, me colocou para pensar, cara, eu trabalho preservando vida, porque cada carro que eu reprovo, né, que não tem freio, que não tem alinhamento, tal, eu estou ajudando, né, a preservar vidas. É um acidente a menos, né? E aí, por que eu vou relatar isso num livro? Porque não precisa ficar uma história, ninguém conta essa história. Pelo tempo e por um pouco de pesquisa que a gente fez, dá para ter um painel de como isso vem crescendo e desenvolvendo no Brasil. Então, essa evolução que eu tive a oportunidade de acompanhar, me motivou a relatar. Porque a evolução ela é muito grande. Tá? Hoje nós temos praticamente o país inteiro coberto por organismos de inspeção, por instituições técnicas licenciadas. Temos uma quantidade de veículos verificados que está batendo a 30 milhões de veículos verificados por esses organismos existentes no país ao longo de 30 anos. Então, já é uma massa muito grande. Vamos contar um pouco dessa história. Foi isso que motivou, e ela começa contando a história de uma reprovação de um veículo, e aí depois eu vou colocando a evolução da própria inspeção. Como foi agregando valores, como foi agregando técnicas, aí veio uma norma construída para isso, e regulamentos técnicos sendo aprimorados e continuam sendo aprimorados até hoje. Quando surgiu a inspeção de segurança veicular no Brasil? No Brasil, a inspeção de segurança veicular ela começa no início dos anos 80, começam os primeiros movimentos do Inmetro
para a implantação da inspeção. Na verdade, ela começa no Código de Trânsito de 66. Né? O que acontece? Como nós tínhamos pouca oferta de veículos na ocasião, nós tínhamos 2 fabricantes no Brasil e vinham alguns carros importados, mas não haviam carros específicos para aplicações específicas. Por exemplo, fazer um guincho, ele construiu um guincho de forma caseira, artesanal, e a autoridade de trânsito que tinha que regularizar esse carro não sabia, ele olhava e não entendia o que era aquilo, se era seguro ou não era seguro. Então, no Código de Trânsito de 66, foi escrito o seguinte pelo legislador, que a autoridade poderia pedir que alguém capacitado verificasse a segurança do veículo, poderia chamar alguém para olhar. Na medida que vai crescendo essa produção de veículos fora do contexto natural, vai se modificando veículos, aonde é que estava o conhecimento do mundo automotivo? Dentro das universidades, na área de engenharia mecânica, com alguns destaques e com algumas classes específicas no automotivo. Então, esses carros começam a ser remetidos para as universidades. Então, você tinha a FEI, São Paulo, PUC Rio de Janeiro, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso vai se espalhando. E as autoridades começam a remeter os seus carros para lá e buscando os pareceres. O Inmetro, vendo essa necessidade, fala, poxa vida, nós vamos ter que criar uma situação maior, porque começa a ter muita procura e temos que colocar isso dentro de um contexto da qualidade. E aí começam os primeiros organismos. E eles vêm ser acreditados efetivamente a partir do início dos anos 90. As primeiras acreditações em inspeção de segurança veicular. Antes disso já havia acontecido a acreditação, o credenciamento de organismos de inspeção de produtos perigosos. Começaram um pouquinho antes da inspeção de segurança veicular, mas ela vem lá de 1990, no início de 1990. Começaram os movimentos no início de 1980 para ter esse formato de organismo de inspeção. E começa efetivamente a operação pulverizada por terceiros, né, efetivos, empresas privadas, a partir dos primeiros anos dos anos 1990. Quer dizer, você está falando de um mercado que está amadurecido, né, no que se refere à segurança veicular dentro dessas demandas que você expôs aí. Mas eu queria falar também da ITV e da inspeção ambiental. Vamos conversar pela ambiental. Nós tivemos uma experiência aqui em São Paulo que parecia ser muito bem sucedida, começou em 2008. Depois, em 2009, passou a abranger também os carros de passeio, e isso acabou por questões políticas que foram tratadas até na recente campanha eleitoral para o governo de São Paulo como uma máfia que foi desbaratada, né? E acabamos por perder a inspeção ambiental veicular aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Qual é a avaliação que você faz de todo esse conjunto de acontecimentos, desde os resultados práticos, desde a parte técnica dessa inspeção, porque inclusive havia muita reclamação por parte dos consumidores, já que para muitos a inspeção foi apresentada como mais uma taxa, né, e não foi feita a devida divulgação dos benefícios, talvez, que esse programa traria, e até a questão que acabou levando ao encerramento das atividades da Controlar aqui na capital paulista. Enfim, esse conjunto de acontecimentos, como é que você avalia? Eu entendo que houve uma falha, primeiro, na divulgação dos benefícios. Não se falou o quanto se evitaria de mortes diretas por doenças pulmonares se verificando a emissão de poluentes. Né? Talvez o público não saiba, são 5.000 mortes provocadas por emissão de poluentes em São Paulo por ano. Isso segundo o professor Saldiva. Né? É um número que está aí, que basta pesquisar que vai entender. Então, se houvesse uma divulgação com relação a isso, todo pai que tem um filho com bronquite não ia queixar-se de pagar 40, 50, sei quantos reais era lá para ver a emissão de poluentes. Então, você já teria aí uma massa de pessoas, porque bronquite é uma coisa natural na vida das crianças, a gente pode
colocar assim, o pai que tem um filho com bronquite, automaticamente ele iria concordar com a necessidade se ele soubesse os efeitos que faz a emissão de poluentes. Então, esse seria o ponto. Então, na partida, houve uma má divulgação dos benefícios, eu acho. Que se fala isso para o pai, consequentemente, você teria uma massa favorável já muito grande, né? Que é diminuir as doenças e diminuir as mortes consequentes. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, quando ela é instituída, você cria escolas, você melhora o fluxo de pessoas para aprender a operar equipamentos, a formação de mão de obra para fazer essa inspeção. Só que não fica só na mão de obra da inspeção, aí você tem aumento de serviço nas oficinas mecânicas, porque normal, mesmo o seu carro bom, o seu carro novo, era normal e muito comum nós levarmos o nosso carro primeiro para a nossa oficina amiga lá, nosso mecânico amigo. E aí tem um efeito que ninguém olha. Quando esse cidadão olhava esse carro, levava o meu carro lá, passa por um analisador de gases, aproveita, dá uma olhada na pastilha de freio para mim, veja a bateria como é que está, meça o alternador, coisas naturais que dá avaliação naquele instante, que acabava fazendo com que tivéssemos carros melhores circulando. Consequentemente, menos carro quebrado na rua. Então, se nós formos fazer um elenco das consequências positivas de uma inspeção, e nós só estamos falando da ambiental, não entramos nem na questão da mecânica, que seria a ITV. Só a ambiental, a quantidade de benefícios que ela traz, né? A fábrica que faz o analisador de gases, que faz o opacímetro, ela vende para a empresa que faz a inspeção, mas ela vende para a oficina que verifica o veículo. Então você tem toda uma cadeia de benefícios que ela vai do dono do veículo, que esse benefício ele não vê, que é o seu pulmão bom, né, de seus familiares, até a geração de empregos em toda uma cadeia e faz a economia virar. Então eu acho que a interrupção do trabalho, dessa obrigatoriedade da inspeção ambiental, foi um grande desacato com a saúde humana. Você vê isso como uma questão política ou havia deficiências técnicas e outras deficiências, até da parte de licitação, que precisariam ser revistas? Era necessário mesmo acabar com o programa? Veja só, eu tive a oportunidade de participar. Vamos lá, você colocou a pergunta, problemas técnicos? Não. Não. Por que eu afirmo que não? Porque na atividade da inspeção de segurança veicular, nós fazemos, por exemplo, o veículo a gás anualmente. Ele tem que passar por uma inspeção de segurança veicular para renovação do selo do Inmetro e para o próprio licenciamento. E aí, os nossos equipamentos, assim como o equipamento da empresa executora da inspeção ambiental, esses equipamentos passam por uma aferição anual feita pelo Inmetro através do IPEM. Quando você tem os resultados iguais e os equipamentos são aferidos, então você tem a seriedade do resultado. Então ele poderia ter uma vantagem em alguma das pontas, mas alguém ia pegar, porque os equipamentos são aferidos. Ele não poderia ser aprovado por mim e reprovado pela empresa. Ele não poderia ser aprovado pela empresa e ser reprovado por mim. Então essa colocação, essa checagem natural mostra que o serviço era bem prestado. Não pode colocar em dúvida isso aqui. A segunda questão que você coloca é com relação à licitação, a forma que ela foi montada naquela ocasião. É muito discutível. É muito discutível, porque licitou-se quem participou da licitação, quem participou do jogo, né? Então, nós não temos isso com clareza. Nós sabemos que uma empresa de grande porte levou, ganhou. Na verdade, começou com um pequeno porte, depois foi adquirida por um de grande porte, mas nós não temos o conhecimento da forma como essa licitação fez essa empresa campeã. Não sabemos disso. Quando se extingue, praticamente suspende e se parte para um novo processo licitatório, eu tive a oportunidade de acompanhar isso na Câmara.
tive voz lá na plenária da Câmara para falar e participei dando algumas sugestões para a Secretaria de Verde e Meio Ambiente na ocasião, através do seu secretário, que era Dr. Ricardo. Fizemos algumas sugestões, acompanhamos todo o processo. Haviam empresas interessadas, empresas internacionais interessadas em participar, havia empresas nacionais interessadas, havia todo um momento bom para se fazer acontecer. Mas aí a gente não entende em que momento isso não evoluiu, né? Ou por que não evoluiu, né? Mas haviam sim os atores interessados, havia um texto de licitação bastante razoável com relação às questões jurídicas. Foi-se pensado de uma forma que não se deixasse brechas para impugnações, né? Estava muito bem conduzido, mas aí esbarrou em algumas coisas que nós não conseguimos identificar e não aconteceu. Mas haviam interessados, inclusive. Até aí a gente acompanhou. É isso aí, estamos conversando aqui com Cláudio Torelli, autor do livro Vidas Preservadas. A gente volta já já aqui na ATV. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta no Diálogo Automotivo com Cláudio Torelli, autor do livro Vidas Preservadas, Inspeção de Segurança Veicular, a Desconhecida Experiência Brasileira, é esse aqui. Daqui a pouquinho o Cláudio vai contar como você pode ter acesso a esse livro, né, Cláudio? Sim. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da ITV, Inspeção Técnica Veicular, que eu comecei a nossa conversa falando especificamente disso, que ela se encontra no Código de Defesa, no Código de Trânsito Brasileiro. O consumidor precisa de se defender de vez em quando, mas inclusive da falta da inspeção, mas o nosso caso aqui é outro. Por que essa inspeção até hoje não saiu do papel? Eu vejo que é uma proteção ao consumidor que não protege. Se vende a proteção ao bolso do usuário do veículo, né? Vamos proteger o cidadão, nós estamos aqui para evitar que ele tenha mais uma taxa. O que é uma grande mentira, porque nós já pagamos tantas taxas e elas não retornam. Essa pelo menos retornaria em segurança para nós mesmos, quem tá na rua, né, dirigindo um carro ou não, porque as vítimas estão dentro e fora dos carros, né? Então, quando se fala que tem que fazer uma inspeção técnica veicular, vai ter um gasto. Se a gente pegar uma média mundial de valores, nós temos em média $23 em alguns países e $40 nos países mais caros. Se a gente for pelos mais caros, nós estamos falando em R$200, R$220. Se for pelos mais baratos, nós estamos falando em R$100 numa inspeção, que vai verificar mecanicamente freio, alinhamento e suspensão, mecânico sem interferência do ser humano, né? Através de um equipamento eletromecânico computadorizado, que vai dar resultados. São aferidas, são máquinas que passam por aferição anual. A mesma aferição que acontece com a balança acontece com esses equipamentos, dando garantia do resultado.
além de verificar os componentes de segurança do veículo. Iluminação, freios, iluminação, cintos de segurança, abertura, fechamento de porta. Parece que não é importante, até que se aconteça o acidente, né? Então, se isso for levado ao cidadão como um benefício que ele vai ter na redução de acidentes, o que também não é difícil de se comprovar que ela acontece, porque basta pegar os índices que tem nos outros países do mundo que já praticam essa inspeção, tudo leva para o convencimento da necessidade. Então, ao invés de ficar dizendo que vai onerar o cidadão, pelo contrário, vai salvar a vida do cidadão e vai trazer uma série de benefícios. Já falamos sobre emissão de poluentes, que na ITV, na Inspeção Técnica Veicular, acontece também a avaliação. Estamos falando da segurança, e tudo isso com exemplos do que acontece no mundo. Então você pega uma Alemanha que pratica uma inspeção de segurança veicular, da inspeção técnica veicular, desde quando apareceu o carro na Alemanha. Quase 100 anos fazendo inspeção. Surgiu o carro, já começa o processo de verificação. Depois, na sequência, vem a Suécia, já em início dos anos 60, fazendo essa inspeção também. E trazendo assim, números fantásticos de redução de acidentes, com vítimas e sem vítimas. Uma redução no consumo de combustível, também altíssimo, porque os veículos passam a andar de forma regulada, né? E você tem hoje países, aqui na América do Sul, você tem Chile, você tem Uruguai, Paraguai, você tem uma série de países que praticam a inspeção técnica veicular, sem nenhum chiado, sem nenhum problema. Costa do Marfim faz, tem uma série de países fazendo, além dos países da Europa, praticamente todos fazem. E com uma penalidade muito grande, que quem não faz a inspeção técnica veicular tem seu carro apreendido na estrada, não importa que lugar da estrada que ele está, esse carro vai ser colocado sobre uma plataforma e vai ter que pagar uma multa caríssima, né? Ultrapassa 300 euros uma multa hoje de um veículo desse apreendido sem a inspeção técnica veicular. Então, o que a gente vê e choca o que eu diria assim: nós somos uma empresa de inspeção de segurança veicular. E eu não falo como uma empresa, por conta do seu tamanho, uma empresa nacional, uma microempresa, né, com 60 e poucos funcionários, ela é pequena no contexto de indústria, de empresa brasileira, mas no segmento ela é uma empresa bem posicionada dentro do segmento. Mas ela não seria uma operadora disso. Ela poderia oferecer subsídios, conhecimento, não seria o operador. Então o interesse não é como operador, mas o interesse que a gente tem que isso aconteça é com relação ao resultado efetivo. Eu não posso escrever um livro, falar dele, vidas preservadas, e dizer que a inspeção técnica veicular não é importante. Quando eu tenho índice de reprova na inspeção de segurança veicular, ela é para veículos modificados, veículos recuperados de sinistro. Mas o índice de reprova não está nas modificações e na recuperação do sinistro. Os problemas estão em freio, alinhamento, suspensão, e os números são altíssimos. Você tem reprovas que chegam até 30%. Isso quer dizer que você tem 30% de chances, se nós remetermos isso para a frota. Imagina o seguinte: 1% de veículo não brecando efetivamente. Nós temos uma frota de 100 milhões, são 113 milhões de veículos registrados no país. Então, imagina o seguinte, vamos dividir isso por 2, só 50 milhões, só 1% dos 50 milhões. A quantidade de carro que tem colocando a vida em risco na rua. É verdade. Cláudio, a gente conversou no primeiro bloco sobre o modelo da inspeção ambiental aqui em São Paulo, uma empresa licitada, fazia as verificações, emitia o laudo, cabia ao dono do carro procurar o seu mecânico de confiança e voltar lá para checar se o reparo tinha sido feito corretamente. Na sua visão, esse modelo funcionaria para uma inspeção técnica veicular nacional? Ou você tem alguma outra solução ou sugestão para que a inspeção técnica veicular possa se viabilizar no Brasil em relação ao modelo dos serviços? Aí volta a questão da experiência que aconteceu no mundo. A França fez um modelo pulverizado,
Então você tinha várias empresas prestando serviço com pequenas estações. Pequenas estações, eu sou totalmente favorável a pequenas estações, porque nós não temos onde colocar as estações dentro das cidades brasileiras. Se for nas capitais, você não vai conseguir mais mosca branca, aqueles terrenos que a Controlar usava em São Paulo. Então vai ter que partir para um modelo que pequenas empresas ou pequenos espaços podem ser utilizados para isso. O que eu estou falando de pequenos espaços? 500 metros quadrados. Né, que comporta manobra, comporta a entrada e saída de um veículo, passar por uma linha de inspeção, que ela tem lá umas metragens que ela tem que respeitar. A forma pulverizada, ela pode acontecer, e tem como ela ser pulverizada e bem realizada. Quando você fala o que seria um dos modelos, seria um modelo de credenciamento, um modelo de acreditação, como acontece com os organismos de acreditação, né? Que são empresas de engenharia, teria que ser uma empresa de engenharia, ter um engenheiro responsável, né? Porque você vai estar oferecendo um laudo de segurança. É diferente hoje de uma ECV que faz um laudo de identificação, né? Mas na segurança você tem um engenheiro envolvido e você emite uma responsabilidade técnica, uma anotação de responsabilidade técnica. Então, considerando as questões, você ter um único operador, poderia ter um único operador, né? Se licita nacionalmente e esse operador leva o estado de São Paulo, mas ele tem que levar Sergipe junto, Macapá, Amapá, né? Ele tem que levar outras cidades, outros estados que têm uma frota muito reduzida para dar um equilíbrio na prestação do serviço. Muito difícil fazer isso pela dimensão do país. Então, o formato de credenciamento, de acreditação, talvez pelo próprio Inmetro, é uma situação que eu entendo viável, né? Com auditorias anuais, com um sistema de gestão muito bem aplicado, seria uma solução efetiva. Como implementar isso de partida? Não dá para você chegar e falar, agora eu quero 113 milhões de veículos verificados anualmente. Ou desses nós temos aí uns 70 milhões que tem motor, o resto é rebocável. Não dá para chegar e falar, agora 70 milhões de veículos para dentro de uma verificação de inspeção. Não dá. Que poderia se pensar num escalonamento. Como é que nós vamos escalonar isso? Em primeiro lugar, veículos com 3 anos de uso, que é o período mínimo de garantia da montadora hoje, ele está fora dessa inspeção nesse primeiro momento. Ele não precisa ser inspecionado nos 2 primeiros anos, no mínimo. Não tem porquê, porque ele ainda está fazendo as revisões na concessionária. A concessionária vai brecar se estiver emitindo poluição, ela vai ter lá um certo cuidado para poder botar o carimbo no que esse carro passou pela verificação de garantia. Então você pode afastar esse. Então você já tirou uma quantidade bem razoável. Vamos para os mais críticos. Que são os mais críticos? Os mais antigos. Mas também não podemos penalizar o dono do carro mais antigo. Nós temos que dar uma contrapartida para ele. E se o carro dele estiver condenado, a gente faz o quê? Que pode estar. Então teria que ter uma linha de crédito para esse cidadão que tem esse carro condenado. Vai gerar emprego, vai gerar mais venda de carro, mas ele teria que ter um crédito que ele suportasse pagar. Então, é subsidiado? Não importa, você está ajudando segurança, meio ambiente, vai ter que subsidiar. De onde vai sair? De algum lugar vai sair esse recurso, sempre sai. Talvez do próprio pagamento da taxa. Então, há como fazer acontecer, né? Pega os veículos pesados que mais poluem, os mais inseguros, né? Aqueles, vamos começar por idade, aí tem uma série de fatores, uma série de formas que poderia ser estudado. Aí vai por uma análise da frota existente, da sua localização, e não dá para ser um modelo nacional. Cláudio, eu não acredito no modelo único. Perfeito. Bom, você, além de tudo, é uma liderança que tem participado dos debates para a implantação dos programas de inspeção
Na sua opinião, vai sair a inspeção? Até onde nós chegamos neste momento? Né? Os debates vêm se estendendo há muito tempo, inclusive nas esferas de governo, nas esferas legislativas. Até onde a gente chegou e qual é a sua expectativa? Olha, eu entendo que nós estamos num movimento bastante interessante a nível de governo, né? Falando em questões governamentais. O que eu estou dizendo é o seguinte: havia já né, por parte do Ministério da Economia, um olhar para a substituição da frota de veículos mais antigos, falando em veículos pesados, né? Que seria, isso já existe, documentos, já existe determinação com relação a isso, um programa estabelecido com relação a isso, que é a substituição de veículos já em condições finais de vida para estar em circulação. Então, esse é um movimento muito interessante, porque a tendência, como sempre, a gente começa no veículo pesado e migra depois para o veículo leve. Então, essa mudança de governo que a gente está vendo, a gente espera que o novo governo, que tem uma visão diferente com relação a isso, que vai para aquela visão de onerar o consumidor, ele pelo menos sente, né, com quem está trabalhando na tratativa, na criação dessa possibilidade, sente para ouvir a argumentação, porque ela é muito interessante. Na medida que você tira o carro quase sucateado, coloca um carro novo no mercado, ele é um gerador de uma série de vantagens. Então, a expectativa é assim, que aquilo que veio como estudo se dê sequência e continue se estudando, mas estudos não tão longos que passe o governo inteiro, que efetivamente aconteça, porque vai ser, como eu disse, ele tem, é só ganho-ganho. Perfeito. Bom, a gente já estourou o tempo, Cláudio. Para finalizar, quem tiver interesse no livro, qual é o caminho? O caminho, Mercado Livre. Que bom. É fácil. É fácil de achar, é só procurar lá Vidas Preservadas. O Mercado Livre é o melhor caminho para receber o livro em casa. Muito bem, então corra lá para o Mercado Livre para adquirir o seu exemplar, porque esse aqui é meu. E aqui a gente vai ficar sabendo a história da inspeção de segurança veicular no Brasil e muitas outras informações interessantes que o Cláudio Torelli trouxe para nós aqui e também dentro desse livro que você vai ler aí, trouxe para nós aqui no Diálogo Automotivo. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like, deixe o seu comentário também e se inscreva no canal para receber os avisos de todas as novidades aqui da nossa programação. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira e eu espero por você. Até lá.